Vamos rezar juntos a oração que o nosso Senhor ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Cante comigo, bem suave. Reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor na nossa casa. Reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor na nossa vida. Reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor, sobre os céus e a terra ao mar. Reina o Senhor. Só queria saber de uma de vocês, por que o povo de Deus não guarda o sábado, hein? Sabia? Por que a maioria dos cristãos, não está lá escrito, um dos 10 mandamentos, guardarás o sábado? Não está escrito lá? Está ou não está? Hein? Está ou não está? E por que o povo não guarda? Alguém de vocês sabe responder? Próximo sábado vamos falar sobre isso, tá? Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, o livro que foi escrito por aproximadamente 40 homens, 40 escritores aproximadamente, num período de 1.600 anos. Período de 1.600 anos. Índia, qual foi o período que a Bíblia foi escrita? Acabei de dizer agora.
Eu acabei de dizer agora, 1.600 anos. Hã? A Bíblia foi escrita, preste atenção no que eu vou perguntar. A Bíblia foi escrita para 3 tipos de povos: pagãos, igreja, judeu. Tá? Para 3 tipos de povos que foi escrita a Bíblia: para os pagãos, para os judeus e para a igreja. Quais os 3 tipos de povos que foi escrita a Bíblia? E judeu, ótimo, está indo bem. A Bíblia tem 3 tipos de interpretação: literal, figurado e simbólico. Nem tudo na Bíblia é literal, nem tudo na Bíblia é figurado e nem tudo é simbólico. Partes são literais, literal, parte simbólica e parte figurada. Quais as 3 partes de interpretação da Bíblia? Sim, figurado. Hã? Que mais? Berenice. Que mais? A filha de Deus. A Vera, vai. Hã? Figurado, simbólico, literal. Vamos falar junto? Figurado, simbólico, literal. Quando Gutenberg inventou a imprensa, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Bom, Gutenberg ele inventou a imprensa, que é a forma de se escrever os livros, né? Que você conhece. Quando ele inventou a imprensa, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Quem inventou a imprensa? Índia. Quem foi? Berenice, quem inventou a imprensa? Gutenberg. Ótimo, está indo bem. Bom, todos os livros que nós lemos têm um assunto, tem um povo específico, tem um tema e tem um autor. Entendeu? No caso da Bíblia, isso é muito importante guardar. No caso da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem como autor Deus, assunto principal Jesus, e o intérprete da Bíblia e o inspirador, o Espírito Santo. Vamos falar junto? O autor da Bíblia, Deus Pai, Yahvé. O assunto principal da Bíblia, Jesus, e é o Yeshua HaMashiach, né? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que fizeram a mudança do nome do Senhor. Né? O nome de Jesus no original é Yeshua HaMashiach, entendeu? E o Espírito Santo, que é o intérprete e o inspirador da Bíblia, é o Paráclito de Deus. Então vamos lá, o autor da Bíblia, o Pai e Yahvé. Vamos lá, o autor da Bíblia, Pai e Yahvé. O assunto principal da Bíblia, Jesus e Yeshua HaMashiach. O intérprete e o inspirador da Bíblia, o Espírito Santo. Então vamos lá, para memorizar. O autor da Bíblia, Yahvé, o Pai. O assunto principal da Bíblia, Jesus e Yeshua HaMashiach. O inspirador e o intérprete da Bíblia, Paráclito, Divino Espírito Santo. Então você percebe aí que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a presença das três pessoas da Santíssima Trindade. Tá? Isso é fundamental, é indispensável que saibamos disso. Entendeu? Nós já falamos aqui sobre as 2 grandes versões da Bíblia, porque quando a Bíblia houve uma tradução dos originais aramaico e hebraico, lá em Alexandria, que deu origem à principal versão da Bíblia, que é a chamada Septuaginta. A Septuaginta, que é uma versão das mais importantes dos originais da Bíblia, entendeu? Então nós diríamos que seria a versão principal da Bíblia Sagrada.
seria essa Septuaginta, porque essa Septuaginta foi uma solicitação por parte do rei do Egito, lá em Alexandria, uma cidade do lado do Egito. Foi construído antes de Cristo uma maior biblioteca do mundo antigo. E nessa biblioteca de Alexandria existiam muitos livros a pedido do faraó, o rei do Egito. Então ele solicitou 70 homens de Israel, 70 sábios, por isso que fala Septuaginta. Esses 70 sábios foram lá em Alexandria, na cidade do Egito, e fizeram então a tradução da Bíblia, dos originais, do papiro, dos pergaminhos e papiros, que eram originalmente as escrituras sagradas. As escrituras sagradas eram escritas em pergaminho e papiro, como já falamos aqui. Então, desses pergaminhos e papiro, foi traduzido, e essa tradução, ela ficou conhecida muito antes de Cristo. Ficou conhecida como a principal versão da Bíblia, a chamada Septuaginta, muito famosa no mundo inteiro, né, entre os cristãos. Essa Septuaginta que ficou como a principal tradução da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Diga assim comigo: está repreendido em nome de Jesus, o nosso Senhor. Porque comumente eu faço a repreensão bem alto, né? Bem alto. Então nós estamos no ar aqui, porque nós estamos gravando para a internet, então a gente tem que se repreender moderadamente, né, pessoal? Porque Santo Amaro aqui é terrível, né? As pessoas são possuídas pelo demônio, as pessoas são endemoniadas, entendeu? Essa é a verdade. Quem quiser ver gente endemoniada é só vir aqui em Santo Amaro, entendeu? Porque, meu Deus do céu, nunca vi na minha vida, eu que já estive no Rio de Janeiro, já estive em Cidade de Deus, lugar perigosíssimo, né? Bento Ribeiro, Madureira, Duque de Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Tem coisa ruim no Rio, mas aqui, igual em Santo Amaro ganha, viu? Ganha de lá. Ganha assim, ó, no estado, no dedo. É demais, né? E mesmo essas pessoas que são possuídas pelo inimigo, se elas quiserem ser libertas, é possível. Se elas quiserem, né? Só que, infelizmente, essas pessoas, elas fazem questão de manter em suas vidas o inimigo, de servir ao inimigo, né? Cada um é cada um. O que a gente vai fazer, né? Nós estamos aqui fazendo o máximo, fazendo o que podemos para poder levar algumas pessoas ao encontro de Jesus. Mas você percebe, você vê que o nosso trabalho aqui é um trabalho arrojado, é um trabalho espinhoso, que temos que enfrentar o inferno. Estamos falando da palavra de Deus, mas o inimigo ele entra no meio para atrapalhar, entendeu? Então, a Bíblia Sagrada, toda a Escritura foi divinamente inspirada. Como nós dissemos, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como o apóstolo São Pedro, né? Ele diz, lá no capítulo 1, versículo 21, que nenhuma profecia foi pronunciada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia, como diz São Paulo lá no Timóteo, capítulo 3, 16, ele diz: toda a Escritura foi divinamente inspirada, é a verdade. Se existe no planeta uma verdade absoluta, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Bom, e aí, o que aconteceu? Aí veio Nosso Senhor, aí veio o Ano Domini, né? Que é o Ano Domini, é depois de Cristo. Aí, o outro império, porque no tempo que quando houve a tradução do aramaico hebraico, que eram os originais da Bíblia, escrito no aramaico hebraico, que foi traduzido para o grego, porque o koiné, porque a língua grega era uma língua importante, era uma língua comercial, por isso que foi traduzido para o grego, a chamada a Septuaginta, a tradução do aramaico, do hebraico para o grego. Aí o que aconteceu? Depois dos gregos vieram
né? Teve o Império dos Medas e Persas, aí veio o Império de Roma. O Império de Roma que foi o império que mais duração, e teve mais duração. No tempo quando o nosso Senhor nasceu, quem estava gerando o poder político no mundo daquele tempo era o Império Romano. Então o Império Romano, qual era a língua? A língua do Império Romano. A língua do Império Romano era o latim. Latim, a língua do Império Romano. Aí veio o São Jerônimo, o doutor da igreja, houve-se a necessidade de fazer uma nova tradução para o latim. Então, o que São Jerônimo fez? Ele pegou a Septuaginta e traduziu a Septuaginta para o latim. Então, essa tradução ficou conhecida como a Vulgata. Por que Vulgata? Porque o São Jerônimo ele procurou assim, vulgarizar o vocabulário da Septuaginta facilitando o idioma para melhor ser o mais compreensível possível. Isso ficou, quando fala assim, porque a palavra vulgar, né, a palavra vulgar que nós conhecemos, ela surge praticamente daí, né? Praticamente daí. Porque fala Vulgata. Por que Vulgata? Porque o São Jerônimo fez a tradução da Septuaginta. Então ficou duas versões principais da Bíblia no mundo, conhecida no mundo inteiro. Quando se estuda teologia, os seminaristas que estudam a Bíblia, vai conhecer essas duas versões da Bíblia, que é a Septuaginta e a Vulgata. Então você já sabe que essa versão da Septuaginta foi escrita antes de Cristo, antes de Jesus Cristo. E depois de Cristo que foi escrito por São Jerônimo a Vulgata, que aí a partir daí surgem as outras Bíblias. Aí o tempo passou, né? O tempo passou. Vocês conhecem o movimento que impactou a Igreja Tradicional Católica, né? O movimento que impactou a Igreja Tradicional Católica foi o movimento da Reforma Protestante, feita por Martim Lutero. Martim Lutero, agostiniano da Igreja, ele se revoltou por causa da venda das indulgências que existia dentro da Igreja Tradicional Católica. Existia a venda das indulgências, ou seja, a venda de perdão. E outras coisas mais que Martim Lutero ele se revoltou, e houve aquilo que nós conhecemos na história, a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, que ela não foi somente de um cunho religioso, mas foi também de aspecto político também, porque a influência da Igreja naquele tempo, lá na Europa, na Idade Média, na Idade Contemporânea, a influência da Igreja ela tinha uma influência política muito grande. Vocês sabem que a Igreja Tradicional Católica ela foi praticamente as cinzas do Império político de Roma. O Império Político Romano ele se extermina ali em Constantinopla, na cidade de Constantino, quando o imperador Constantino fez aquela cidade, né, para sua glória, porque aqueles imperadores eram imperadores que auto se glorificavam, auto se endesavam, eles se faziam como mitos, os deuses mitológicos do povo, né? Eles se endesavam diante do povo. Então, essa cidade, exatamente, Bizâncio e Constantinopla, houve a destruição do poder político de Roma. Mas esse poder político de Roma, pessoal, presta atenção, ele não se exterminou por completo. Ele se perpetuou através do poder político religioso dentro da Igreja Tradicional Católica. Então a Igreja, ela permaneceu, a Igreja que foi praticamente formatada e organizada por Constantino, porque até antes de Constantino os cristãos eram perseguidos e assassinados em Roma, nos anfiteatros, nos coliseus romanos. Mas quando Constantino ele fez uma formatação, ou seja, uma reforma no cristianismo, foi ele praticamente, poderíamos historicamente até considerar que a igreja tradicional que nós conhecemos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi, no seu original, ela foi
organizada e formatada pelo imperador Constantino. Então, essa igreja ela ficou como uma perpetuação do Império Romano conhecido no mundo. Então, nós diríamos hoje, em 2012, que o Império Romano ele não exterminou em Constantinopla, em Bizâncio, lá quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla e destruiu o Império Romano ali. Aí as cinzas do Império Político Romano, ela se perpetuou pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja tradicional. Então a igreja tradicional, ela teve uma influência política muito grande na Europa e tem até hoje. Ela tem uma influência muito grande. Tanto é que o Vaticano é um país. O Vaticano, ele é praticamente um país, diríamos, o menor país do mundo, né? Então o que acontece? Quando foi por volta de 1500 e alguns anos, houve então a Reforma Protestante. E nessa Reforma Protestante, o agostiniano Martinho Lutero, que protestou contra a venda das indulgências, que protestou contra muitas coisas que ele achava incompatíveis com os princípios doutrinários da Bíblia Sagrada, ele que era agostiniano da igreja. Ele praticamente promoveu um cisma dentro da igreja tradicional e que deu origem ao movimento protestante. E a princípio, os prelados católicos, cardeais, eles não admitiam na mente dele que aquele movimento, que aquela manifestação por parte de Martinho Lutero fosse causar um radicalismo, uma divisão fortíssima como aconteceu. E quando a igreja abriu os olhos, os tradicionais, abriu os olhos e percebeu que o movimento estava realmente fazendo um cisma real dentro da igreja, quando os cardeais perceberam que o agostiniano Martinho Lutero estava realmente fazendo um cisma real dentro da igreja, aí foi quando a igreja começou a tomar as suas atitudes. Começou a fazer a perseguição, que não funcionou. Depois, eles fizeram a organização chamada as Cruzadas de Jesus, né? Entendeu? Os soldados de Jesus se organizaram para poder chamar de novo. Mas, em suma, o movimento cresceu em vários países, foi se multiplicando. Depois veio outros reformadores que se aliaram com Martinho Lutero, Calvino, Ries e outros mais. E o movimento cresceu, está aí até hoje, católico e protestante. No momento, quando houve essa reforma, chamada Reforma Protestante, o que aconteceu? O Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia da Septuaginta para o alemão. Da Septuaginta, a versão principal da Bíblia, aquela que nós dissemos que foi feita lá em Alexandria, a primeira versão da Bíblia, Septuaginta. Aí o Martinho Lutero pegou da Septuaginta, fez a tradução. Então o que aconteceu? A igreja tradicional católica, quando percebeu que o movimento protestante estava crescendo na Europa, estava se perpetuando pelos países, Inglaterra, França e outros países mais, na Alemanha, estava crescendo muito forte. Então o que a igreja fez? No Concílio de Trento, na Itália, por volta de 1563, que o Concílio de Trento começou em 1545, para fazer muitas outras deliberações, porque quando Martinho Lutero fez a reforma que deu origem aos protestantes, então a igreja percebeu que o movimento cresceu na Europa, que impactou, que fez o cisma mesmo na igreja. Então houve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, na Itália, que começou em 1545 e terminou em 1563, foi por causa exatamente do crescimento estrondoso dos protestantes, que a igreja ficou apavorada. O que nós vamos fazer? Aí eles reuniram em concílio para ver as medidas que eles iriam fazer para poder suplantar, reprimir o crescimento dos protestantes, que não funcionou, porque a repressão, a atitude da igreja tradicional, o que eles fizeram não funcionou, tanto é que hoje nós temos no mundo caracterizado os protestantes que cresceram grandemente nesses 500 anos de existência, né? Praticamente tomou conta do mundo e a igreja não teve mais como
primeiro fez a Companhia de Jesus, tentando resgatar os que ele chamava de irmãos separados, através da Companhia de Jesus. E não funcionou. Aí quando eles agora, por volta de 1963, a gestão, se fala a memória do Papa João VI, não? Houve o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi aprovado o movimento chamado ecumenismo. Ecumenismo. Esse movimento proposto pelo Papa, pelo Vaticano, tem por finalidade de irmanadamente, numa boa e na paz, confraternizar-se com os irmãos protestantes, que são considerados pela Igreja Tradicional como irmãos separados. E esse movimento chamado ecumenismo, que é a pretensão da Igreja de trazer de volta os protestantes ao domínio do Vaticano, ele está funcionando. Porque várias igrejas protestantes, tanto quanto no Brasil, como também nos Estados Unidos e em outros países, já aderiram ao movimento ecumênico. Muitas igrejas protestantes já estão. Agora, o que eu queria falar, que no momento que quando então a igreja percebeu que o movimento cresceu e o Martim Lutero estava realmente disposto a estar ao lado daqueles irmãos separados, então o Vaticano reuniu no Concílio de Trento, na Itália. E neste concílio, então o que eles deliberaram? Eles deliberaram muitas coisas em função daquilo que eles pretendiam fazer para suprimir, para minimizar o crescimento dos protestantes na época. Então o que aconteceu? Por último, lá por volta de 1563, já no final do Concílio de Trento, foi aprovado com muita briga, com muita contenda entre os cardeais, entre os prelados católicos, foi então aprovado a inclusão no cânon sagrado de mais 7 livros. 7 livros, que é Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Eu vou repetir o nome dos livros que foram incluídos no cânon. Cânon, quando se fala cânon, é a palavra que se usa referindo-se à Bíblia, né? Porque a palavra Bíblia vem do original grego. Porque os livros que formavam a Septuaginta, originalmente, eram chamados de biblons. Biblons. Cada livro da Bíblia era chamado livros pequenos. Biblon, no grego, quer dizer coleção de livros pequenos. Então, juntando os biblons, porque quando nós temos a Bíblia na nossa mão, nós temos a coleção dos livros que formam a Bíblia. Então, diríamos, coleção dos biblons, que em suma originou-se a palavra Bíblia, que é como se nós estivéssemos falando assim, biblons, entendeu? No plural, no português, né? Então, quando você pega assim, fala assim, uma cadeira, você fala cadeira, mas quando tem mais de uma cadeira, você fala cadeiras. Então, o que aconteceu? Quando pegou os biblões e juntou, então, ao invés de falar biblons, me traga aí os biblons, então eles acharam melhor chamar de Bíblia, que seria um plural de coleção de livros pequenos. Está entendendo, pessoal? O que significa a palavra Bíblia agora? Vocês estão sabendo agora. A palavra Bíblia, ela se originou do termo de coleção dos biblons. Então, quando você tem a Bíblia na sua mão, você tem a Bíblia na mão, você tem a Bíblia na sua mão, você tem a coleção dos livros pequenos nas suas mãos. A coleção de biblões que deu origem à Bíblia. Então, por que no Concílio de Trento, na Itália, por que a Igreja Católica Apostólica Romana aprovou a inclusão dos 7 livros no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia? Porque a Igreja queria caracterizar a supremacia sobre os protestantes. Quando eles viram que o Martim Lutero fizera uma tradução da Septuaginta, porque quem fez a tradução
da Septuaginta, que seria a tradução principal, que se não fosse Martinho Lutero, a Bíblia que teríamos no mundo seria a Bíblia da tradução Vulgata, que a Vulgata foi o quê? Foi uma versão feita por São Jerônimo, mas baseada na Septuaginta. Você está entendendo, gente? Como é o negócio? Tem que entender, tem que prestar atenção para você entender o raciocínio do negócio. Se o Martinho Lutero não tivesse feito a tradução lá da Septuaginta, o que acontece? Eles não iam ter tanta preocupação. A preocupação da igreja em fazer, no Concílio de Trento, a inclusão de mais livros naquilo que São Jerônimo já tinha feito lá desde o início da igreja, por volta do ano 400 e pouco, entendeu? Por esse tempo aí, tempo de Constantino, quando o doutor São Jerônimo, que ele era doutor, ele é teólogo, um dos grandes doutores da igreja, São Jerônimo. São Jerônimo foi um dos grandes doutores da igreja. Um homem teólogo, profundo conhecedor de história, poliglota, um homem inteligentíssimo. Ele tinha uma média de conhecimento tal qual do apóstolo de São Paulo, o apóstolo dos gentios, que nós conhecemos na Bíblia. Então, São Jerônimo, ele era um doutor, e ele fez a tradução da Septuaginta, e essa versão ficou conhecida historicamente como a Vulgata. Então, se o Martinho Lutero tivesse pegado a Vulgata e traduzido para o alemão, do latim para o alemão, a igreja não ia ter tanta preocupação no Concílio de Trento, no que tange a fazer a supremacia do cânon católico com relação ao cânon protestante. Então, quando a manifestação da igreja foi o seguinte, foi porque São Jerônimo, ao invés de pegar a Vulgata, ou seja, Martinho Lutero, o grande reformador protestante, ao invés de ele pegar a Vulgata e fazer a tradução para o alemão, ele pegou lá nos originais a Septuaginta igualzinho São Jerônimo. Aí a igreja tradicional católica se manifestou, e aí no Concílio de Trento, na Itália, no Concílio de Trento, por volta de 1563, eles incluíram mais 7 livros no cânon católico. Qual o objetivo dessa inclusão desses livros? Porque os católicos, na sua maioria, os irmãos católicos das igrejas do mundo inteiro, não sabem disso. Isso não é passado para os catecúmenos, na catequese. Isso que eu estou falando para você aqui agora, é somente no seminário que nós aprendemos isso. Na catequese, na doutrinação, no ensino bíblico, para os catecúmenos, não é ensinado isso aí. Isso não é falado. Os católicos não sabem disso. Entendeu? Só quando a pessoa vai estudar profundamente a Bíblia, quando a pessoa entra no seminário, isso é um assunto de seminário. Por isso que esse nosso encontro é um seminário, que nós estamos colocando para vocês aquilo que é ensinado lá dentro do seminário. Entendeu? Então, foi adicionado ao cânon católico a Bíblia que fora feita por São Jerônimo, lá, logo no início da igreja, né, que eu já falei, Vulgata, que ficou com uma versão principal Vulgata. Então foi incluído o livro de Tobias, Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, e tem um apêndice também no livro de Daniel. Se fala a memória, também tem outro livro agora que eu não me lembro, que tem um apêndice também. O livro de Daniel também tem apêndice. Apêndice quer dizer acréscimo, né? Tem 12 capítulos e Daniel tem mais a história de Susana. Tem umas coisinhas lá que eu ainda vou pegar para dizer para vocês. Isso só no grosso, eu falei no grosso, mas tem uns apêndices lá. Apêndice quer dizer acréscimos, né? Então o que aconteceu? A palavra final. Por que a Igreja Tradicional Católica fez a inclusão desses livros no cânon católico? Para manter a soberania sobre os protestantes, pessoal. Por isso que a Bíblia protestante tem 66 livros, que era o mesmo número que tinha a Vulgata. Entendeu? O mesmo número de livros que tinha na Vulgata, a versão Vulgata, 66.
Mas quando a igreja, no Concílio de Trento, incluiu os outros livros, foi para poder manter uma supremacia, uma soberania de canônico, bíblico, sobre os protestantes. Claro que a intenção também é como se estivesse invalidando a tradução, a versão que Martim Lutero havia feito do original, Septuaginta para o alemão, que o Martim Lutero fez a tradução da Septuaginta para o alemão. A igreja se aborreceu, porque o Martim Lutero, ele era um homem inteligente, ele não era um bobão da corte, ele era um homem inteligente, entendeu? Tanto é que ele era agostiniano. Para ser agostiniano da igreja não era um Zé Bobão, era um homem instruído, um homem formado, tinha média de conhecimento semelhante de São Jerônimo. Então, quando o Martim Lutero fez essa tradução lá da Septuaginta para a língua alemã, agora, por volta de 1500 e poucos anos atrás, o que acontece? A igreja se reuniu no Concílio de Trento. Olha, nós vamos incluir aqui mais livros no nosso canon. Foi uma briga para poder, que muitos cardeais não aceitavam, não queriam aquilo, porque aquilo ali, eles não estavam querendo colocar aqueles livros ali, entendeu? Porque alguns achavam aqueles livros deuterocanônicos, ou seja, livros que eram considerados como apócrifos, não inspirados, que eram apenas narrativas, histórias que haviam acontecido entre o povo judeu, como o caso de Macabeus, e outros mais, de Judite, Baruque, o profeta de Jeremias, a história lá com relação a Jeremias. Então eles não estavam querendo incluir. Houve uma briga, quase que saíram no tapa lá no Concílio de Trento, mas finalmente eles aprovaram para manter a supremacia. Então vocês estão sabendo hoje por que a Igreja Católica Apostólica Romana incluiu no canon sagrado, na Bíblia, os 7 livros. E por que os evangélicos, irmãos evangélicos, têm a Bíblia só com 66? Vocês ficaram sabendo disso. Graças a Deus, que é muito bom nós termos o conhecimento. São Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso não quer dizer que a palavra de Deus está invalidada, não, pessoal. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque antes de se falar Bíblia, no tempo de Jesus não tinha Bíblia, tinha as Escrituras. As Escrituras, que eram os pergaminhos, os papiros, que eram exatamente a Septuaginta, que estava lá em Alexandria, guardado na versão principal. Entendeu? E nosso Senhor, quando ele pegou lá na sinagoga, pegou próprio São Lucas diz, que ele chegou na sinagoga, pegou as Escrituras e abriu em Isaías, onde ele leu uma passagem que se refere ao Messias, no qual estava acontecendo naquele momento. Então, no tempo de Jesus, dos apóstolos, no tempo do apóstolo São Paulo, não existia a Bíblia, existia as Escrituras. Então, a Bíblia já foi formatada depois de São Jerônimo. Depois de São Jerônimo é que foi que passou-se a apelidar o livro, o ajuntamento dos bibliões de Bíblia, que foi de São Jerônimo para cá. Então a Bíblia originalmente foi feita, quer dizer, a Bíblia que se conhece hoje, a Bíblia que nós conhecemos hoje, a Bíblia ela foi formatada, organizada pela Igreja Tradicional Católica, entendeu? Por São Jerônimo. Só que a partir de 1514 em diante, quando Martim Lutero fez o protesto contra as indulgências, quando houve a reforma, o cisma dos irmãos da Igreja Tradicional, que foi formado então, deu origem ao movimento protestante, aí foi feita uma nova versão, a nova versão da Bíblia, traduzida lá da Septuaginta, não da Vulgata de São Jerônimo. Martim Lutero foi na mesma fonte que São Jerônimo havia ido. Isso que irritou os prelados católicos, irritou a igreja, entendeu? Porque ele tinha capacidade para isso, ele era um homem instruído, entendeu? Não adianta ninguém chegar e falar assim, nenhum católico, nenhum protestante, chegar e falar assim, não, Martim Lutero foi um idiota, ele foi um homem analfabeto, um homem que foi praticamente rebeliou-se contra a igreja, rebeliou-se contra o catolicismo, ele é um homem idiota. Eu já ouvi gente falar isso. Não, que temos que dar a mão à palmatória e saber que ele era um homem inteligente, não era um homem
qualquer, né? Ele é um homem estudado, tinha um conhecimento profundo, similar a um cardeal. Ele era agostiniano, um homem inteligentíssimo. Então, ele, em vez de pegar a versão Vulgata de São Jerônimo e traduzir para o alemão, para fazer a Bíblia dos protestantes, ele foi lá na mesma fonte que São Jerônimo foi, que era a Septuaginta. Está entendendo, pessoal? E aí a igreja, nós vamos ter que inventar alguma coisa aqui para que a nossa Bíblia Vulgata São Jerônimo, entendeu? Seja superior à do Martinho Lutero dos protestantes. Por isso que no Concílio de Trento eles incluíram mais o livro de Tobias, Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. Olha, gente, isso é muito importante você saber disso, viu? Muito importante. Não é em qualquer lugar que você vai saber disso aí, não. Não é em qualquer catequese, não é em qualquer lugar. Eu estou falando para você ficar inteirado, porque está escrito na Bíblia que não vai haver nada oculto que não seja revelado. E nós estamos vivendo o tempo das revelações. Aquilo que estava escondido há séculos está sendo revelado agora, antes da volta de Jesus. Dê comigo graças a Deus. Diga comigo assim: glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, pessoal, note bem, a palavra do Senhor, ela vai ter o seu fiel cumprimento. Ela vai ter o seu fiel cumprimento. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão se passar. Estão querendo invalidar a palavra de Deus. Muitos cientistas, muitos filósofos da Idade Média, da Idade Contemporânea se levantaram, como Voltaire, né? Voltaire, ele disse: eu entrarei pelas florestas da Bíblia, destruirei todas as árvores e não ficará nenhuma em pé. Voltaire morreu pedindo luz em Paris, morreu em trevas. As enfermeiras levaram lamparinas, velas, mas ele disse: quero luz, eu quero luz, eu quero luz. Morreu nas trevas, porque não conheceu a luz, não aceitou a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E no Salmo 118, versículo 89, fala a memória, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então, essa palavra é que nos redime, que nos purifica. Jesus diz que a palavra do Senhor nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa palavra nós vamos guardar no nosso coração. Não a letra, mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Porque hoje, no próximo sábado, nós vamos falar sobre as divisões da Bíblia. Por que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos? Por quê? Se no original as palavras da Escritura Sagrada não tinham divisão de capítulos e versículos, e nós vamos falar sobre epígrafes. O que é epígrafes? O que é concordância? Porque hoje nós temos tudo isso. Existe um perigo muito grande quanto não se saber usar concordâncias bíblicas. E existe um perigo também grande das epígrafes que existem no livro Bíblia, que nós vamos falar aqui para vocês. O que é epígrafe, o que é concordância bíblica, deu tudo isso. Para quê que você precisa saber disso? Para você não ser apanhado, porque de repente uma pessoa, ela lança uma heresia para você, e porque ela, utilizando a própria Bíblia, como muitas seitas neste mundo fazem. Tem muitas seitas neste mundo que elas pegam a Bíblia e expõem e criam uma heresia. E mostra a heresia dentro da própria Bíblia. Mas muitas das vezes você fica assim em dúvida: poxa, mas ele me mostrou aqui na Bíblia. Mas aí eu vou mostrar para vocês, eu vou dar exemplo aqui no próximo sábado, o que é uma epígrafe, o que é concordância bíblica. Eu vou dar exemplo aqui, eu posso criar uma religião chamada ateísmo, baseada na Bíblia. Eu posso criar, entendeu? Eu posso criar vários tipos de religiões. Bispo Afonso Querubim, eu posso criar uma religião ateísta, vai ser
construído na Inglaterra o Templo dos Ateus. O primeiro templo dos ateus na Inglaterra vai ser construído, né? A cachorrada está latindo lá fora, vocês escutaram? A cachorrada está latindo, né? Mas enquanto a cachorrada late, nós entregamos para você a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que é poderosa. O diabo não quer que você ouça a palavra do Senhor, entendeu? Quando nosso Senhor estava lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos, Pedro, quando ele compreendeu o sentido, o significado do lava-pés, aí ele pediu para Jesus para dar um banho nele. Lave não somente meus pés, Senhor, mas também o meu corpo inteiro. E Jesus disse assim, não precisa do corpo, não precisa, porque vós já estáis limpos com as palavras que eu vos tenho falado. Diga comigo, amém? Diga graças a Deus. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vai nascendo, brotando e crescendo. Nós queremos mandar o nosso abraço, nosso carinho para os nossos amigos, para aqueles que estão agora, por curiosidade, sintonizados no nosso site, nos ouvindo. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, da Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, onde eu, Bispo Afonso Querubim, ministro as missas de libertações e exorcismo neste santuário, nas sextas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Você que é da Zona Sul, você que é de São Paulo, que está aí ligado, ou agora, nesse instante, neste sábado, dia 4 de fevereiro, ou em gravação pelo YouTube, ou pela Missão Yahvé, o site da Missão Yahvé. Então você no YouTube, você pode nos localizar, clicando Missão Yahvé, Missão Yahvé. Você então vai nos localizar lá no YouTube, onde temos missas gravadas para você ouvir a palavra de Deus, a ministração da palavra de libertação em nome de Jesus. Se você quiser mandar também, mandar um pedido de oração, você pode também mandar um pedido de oração para nós, tá bem? No seu computador vai aparecer assim lá no cantinho de oração, você vai clicar, vai aparecer um espaço para você colocar o seu nome, seu pedido, nós vamos rezar para você, levar o seu nome para a Gruta Milagrosa. Você que é de São Paulo, se você quiser visitar nosso santuário, como vocês estão vendo, um santuário simples, humilde, mas aonde nós ministramos a palavra de Deus e rezando para as pessoas serem curadas, libertadas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Queremos apertar suas mãos, te cumprimentar em nome de Jesus. E se você quiser ligar para nós também, o telefone 11, prefixo 11, 2597 6926. 2597 6926. Nós transmitimos as celebrações pela internet, na missa das 18 horas, na sexta-feira, e esse horário também, das 15 horas, sábado, que é o seminário. E temos também no domingo a missa do amor, a missa da manhã, das 9 horas, nós transmitimos também pela internet. Você pode ir na sua casa, no seu escritório, acompanhando conosco, vai ser uma alegria muito grande para isso. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor. Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Estaremos aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor.